Oi! Então, no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que é bastante frequente lá pelo Instagram, que é como foi que eu vim parar aqui no Canadá? Então, o pessoal pede muito para eu explicar qual foi o programa, né, que eu utilizei, como é que é viver com TDAH em outro país. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, minha história de mudança começou, na verdade, lá em 2016. Eu já tinha o sonho de mudar para o Canadá antes, eu acho que começou mais ou menos em 2012, mas até então ficava aquela coisa do, não, eu quero mudar para o Canadá, eu quero morar lá, mas sem aquele plano concreto mesmo. Até que chegou em 2016, eu bati o pé e falei, não, agora é a hora, né? Vou atrás de um programa que caiba no meu bolso, porque até então tinha alguns programas que você tinha que vir estudar inglês, ou vir fazer um college aqui, que é como se fosse uma faculdade curtinha de 2 anos. E para mim isso era praticamente não, era impossível, não caberia no meu bolso hipótese alguma. E aí depois de trocar muitas ideias, de pesquisa aqui, pesquisa ali, eu descobri um programa que dava para eu vir, né? Eu trabalharia 2 anos como babá e depois disso eu dava entrada na residência permanente. Então foi esse programa que casou. Nessa época, então, eu comecei uma busca desenfreada para achar uma família que me desse uma oferta de trabalho, né? Então, o programa acabou, inclusive, de mudar, quer dizer, acabou não, né? Mudou em 2019. Então, hoje em dia, você de cara, né, já precisa dessa oferta de trabalho, da nota mínima de inglês, que é 5,5, e de fazer uma equivalência do diploma. Pode ser qualquer diploma, né? Até então, na época, eu só precisaria da oferta de trabalho. O inglês, a equivalência, iria ficar para a hora que eu desse entrada na residência permanente. Então, nessa época, eu mandei mensagem, assim, para muitas famílias. Gente, eu acho que eu mandei para mais de 100 famílias. Algumas não me respondiam, outras respondiam, mas já de cara já desistiam quando via, né, a burocracia de trazer alguém de fora. Fiz algumas entrevistas até que finalmente eu achei uma família que as coisas casaram e que decidiram, né, digamos que comprar a briga de começar esse processo burocrático. Então, em março de 2017, né, eu embarquei no avião com muito medo, mesmo querendo muito, eu vim com muito medo. Eu lembro que quando eu desembarquei aqui, eu tive vontade de ir lá mesmo no aeroporto voltar, sabe? De tamanho medo que eu tinha. Mas dei aquela respirada e fui, né, para casa da família com qual eu ia trabalhar. Na época, eu preferi ir até a casa deles, né? Eu não queria que ninguém me buscasse no aeroporto, porque eu queria ter certeza, né? A gente sempre fica com aquele medo, né? De tráfego, de pessoas, enfim. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, nesse programa, né, como eu já falei antes, você tem que trabalhar 2 horas, né, o que eles chamam de full time, ou seja, 8 horas por dia. E depois que você completa esses 2 anos, você pode dar entrada na residência permanente, que é como se fosse o green card americano. Então, isso te dá direito de morar no Canadá, né, digamos que para sempre. Você renova esse cartão a cada 5 anos. Durante esses 5 anos, você só não pode ficar mais que 2 anos fora do Canadá. Depois de 2 anos com essa residência permanente, você pode dar entrada na nacionalidade. Então, no ano que vem, eu completo os 2 anos e já quero dar entrada na nacionalidade para pegar o meu passaporte canadense e não ter que se preocupar com isso de não poder ficar 2 anos fora do país, né, caso eu queira. Mesmo sendo residente permanente, você tem todos os direitos, né, de um cidadão canadense. Então, você tem direito à educação, né, tipo, para os seus filhos, porque aqui a escola, né, a partir dos 4 anos, ela não é paga. A universidade, sim, é paga, mas quem é residente permanente tem alguns descontos no college, por exemplo, né, para quem é estudante internacional é muito mais caro. A saúde aqui, ela é pública e não tem a opção de você ir para um hospital particular, não existe hospital particular. Então, a gente tem, né, esses mesmos direitos. E como é que foi, né, viver esse tempo todo aqui com o TDAH, sem saber que tinha TDAH, né, com todos os desafios numa vida de imigrante. Para quem não sabe ainda, né, para quem não viu meu vídeo falando sobre isso, eu fui diagnosticada aqui no Canadá no ano passado pelo meu médico de família. E muita coisa começou a fazer sentido, né? Viver em outro país traz muitos desafios. Não é um mar de rosa. É claro que quando eu coloco na balança, o lado positivo compensa o lado negativo, mas a gente passa por muitos perrengues, né? A gente não tem aquela segurança, quer dizer, ninguém tem a segurança de fazer um plano e ele acontecer, né, do jeito que a gente planejou.
quando você mora fora do país, a chance é menor ainda, mais ou menos isso. Então tiveram muitos desafios, né? Tiveram vários planos que não deram certo e que eu tinha que fazer o plano B ali de última hora. Tem a distância da família, a distância dos amigos, né? Tudo isso pesa, uma nova cultura, uma nova linguagem. Hoje em dia eu já sou totalmente adaptada. Acho que inclusive o estilo de vida que eu levo aqui me ajuda muito com o meu TDAH, né? A rotina, a tranquilidade que eu tenho, essa coisa de eu não ter que andar sempre naquele estado de alerta na rua, sempre com medo em todo canto. Eu acho que isso é muito impagável, sabe? Faz com que todos os sacrifícios no final valem a pena. Sem contar também aquela esperança, né, de que o futuro pode ser melhor. Então, eu amo morar aqui no Canadá, né? Não penso em voltar pro Brasil. Só de férias, claro, né? Fui agora, passei um ano e pouco, ou um mês e pouco. Foi muito bom, né? Revi minha família, revi meus amigos. Mas a rotina louca, assim, eu percebi que meu TDAH, né, deu uma desequilibrada ali. Mas agora as coisas já voltaram mais, né, no caminho certo, né? O trem voltou ao trilho. E uma outra coisa que eu amo aqui também é ver as estações, sabe? Aqui no Canadá a gente tem as estações assim bem separadinhas, então você consegue viver muito bem o verão, que é bastante quente, né? A gente acha que o Canadá é só neve, mas não, o verão daqui é bastante quente e tem muita coisa pra fazer, então eu amo o verão daqui. A primavera, que é super linda, né? A cidade fica toda colorida, muitas flores por todo o canto. Nem se fala outono, né? Aquelas árvores vermelhas, amarelo, laranja. É a coisa mais linda de se ver. E o frio também, o país é muito preparado. Então, eu sei que muita gente tem esse medo, né, em relação ao frio. Mas os casacos são muito diferentes dos casacos que a gente tem no Brasil, né? Então, se eu tiver de andar muitas vezes na rua, eu chego a sentir calor por dentro do casaco. Porque eles são preparados, né? A bota é preparada. Dentro de casa, por exemplo, tem aquecedor, né? Agora mesmo eu tô de camiseta, lá fora tá super frio e eu tô aqui com calor. Então, né, não tem essa coisa de você tá passando frio, inclusive dentro de casa. Ônibus é aquecido, você vai no shopping, vai nas lojas, é tudo aquecido. Então, o lugar é muito bem organizado para isso, é muito bem preparado para isso. Então, não fica algo tão sofrido, né, quanto um inverno assim que a gente vive no Brasil. Que nem se compara a temperatura, mas acaba que, por exemplo, dentro de casa fica muito mais frio do que aqui, por exemplo, né? Em compensação, no verão aqui fica muito mais quente dentro de casa do que no lado de fora, por causa do revestimento da casa, né? Para manter a temperatura. Mas enfim, é isso que eu quero dizer para vocês. Eu vou colocar aqui embaixo os sites que eu fiz no meu perfil, né, para achar família, para trabalhar, para quem se interessar, né, de embarcar nisso também. O programa abre todo janeiro, mas tem que correr para ter toda a documentação certinha, para ter já a família certinha, porque esse ano, por exemplo, durou só algumas horas. Eles abriram e fecharam, foi muito rápido, né, as vagas bateram muito rápido. E é muita coisa ali para na hora você preencher. Então é bom estar com tudo muito bem preparado. Vou colocar aqui embaixo também o site do governo, que fala sobre o programa. Gente, no site do governo tem tudo, né? Você vai ter que parar um pouquinho para pesquisar, é bastante informação, mas tem tudo certinho lá. É muito importante sempre procurar lá dentro, porque infelizmente sempre tem pessoas para dar informação errada, pessoas que vão tentar se aproveitar de você. Então é bom você saber muito bem sobre o programa, porque você vai saber se alguém, né, tá ali tentando passar a perna em você, porque infelizmente sempre aparece esse tipo de gente, né? E estava só esperando chegar esse momento. Não esquece de dar o like e apertar aqui no sininho para sempre que eu tiver um vídeo novo você receber a notificação, né? Eu prometo que eu vou tentar manter uma frequência maior aqui, né? Eu tenho tentado me virar nos 30 para dar conta dos cursos, para dar conta do Instagram e também daqui do YouTube, mas a gente é TDAH, a gente se vira. Então até o próximo vídeo.